Qual é a importância dos sonhos e visões nas nossas vidas? E agora vamos falar sobre sonhos. Este é um assunto que deveria ser abordado nas igrejas e religiões. No entanto, qualquer líder religioso honesto deveria mostrar a importância dos sonhos e visões aos seus fiéis. Os sonhos, rêves em francês, são o conjunto de tudo que vemos no nosso sono. E o sonho, songe em francês, é um sonho premonitório e profético. Rêve e songe são duas palavras como marido e esposo. O homem passou dos sonhos premonitórios e proféticos para os sonhos, que é o conjunto de tudo que vemos no sono, após a queda no Éden. E a multidão de sonhos é a consequência do pecado de Eva com a serpente. Sem ensinamento, um verdadeiro filho de Deus sabe no seu coração que o ato sexual é o pecado que Adão e Eva tinham cometido. Mas quando eles vão para as igrejas, o diabo tira aquilo deles. Deus disse no versículo 17 de Gênesis 2, pois no dia em que comerás dela, certamente morrerás. Mas a serpente disse em Gênesis 3:4, vocês não morrerão certamente. E isso é o que as pessoas não entendem hoje. E este foi o erro da Eva. Finalmente a Eva duvidou e comeu, e os seus olhos abriram-se, e ela teve muitos sonhos e visões como um profeta, um Deus. E o que aconteceu no princípio é o que acontecerá no fim dos tempos. Deus dotou o homem com sonhos e visões, a sua própria imagem e semelhança. Deus criou o homem com os sonhos e visões para que o homem pudesse ver o mundo espiritual permanentemente, de dia e de noite. Deus colocou em cada homem a capacidade de ter as visões em plena luz do dia quando ele criou o homem. Mas foi o pecado no Éden que colocou os sonhos acima das visões. Cada sonho tem um objetivo. E o esquecimento de sonhos vem da nossa indisposição espiritual. E não há sonho que não seja inteligível, como também não há língua falada na terra que não seja inteligível. E os sonhos são uma linguagem como os sinais dos surdos mudos. Os sonhos são uma linguagem como as estrelas e as suas constelações e nebulosas. Um sonho é uma frase. E é de acordo com o sonho que vocês conhecerão o significado dos elementos desse sonho. É uma linguagem entre o mundo espiritual e o mundo carnal dos seres humanos, pássaros, peixes e animais. E os sonhos que Deus nos dá não estão para além da nossa capacidade de compreensão. Saibam que os sonhos que ocorrem em África são os mesmos sonhos que ocorrem na Europa, na América e na Ásia. E a linguagem dos sonhos é universal. Deus não está no nosso racismo e desprezos. As doenças que matam os cristãos também matam muçulmanos, hindus, budistas e os confucionistas. E o mesmo remédio que cura uns é o mesmo remédio que cura os outros. Há um só Deus e um só caminho para o paraíso de Deus. Deus pode falar para vocês. Não coloquem a vossa salvação nas mãos de homens carnais como vocês. Durante a sua permanência na terra, muitos reis e presidentes como vocês buscaram a Deus, amaram Deus e andaram com Deus como Davi e Salomão, e Deus falou com eles. E entre esses presidentes estão George Washington e Abraham Lincoln. Abraham Lincoln andou por revelação. Lincoln teve sonhos e visões durante toda a sua vida. E 10 dias antes da sua morte, ele teve um sonho. Ele disse, na minha frente deitava-se um cadáver cujo rosto estava coberto. Em volta dele havia soldados parados. E havia uma multidão de pessoas, algumas das quais choravam. Perguntei a um dos soldados, quem morreu na Casa Branca? E ele respondeu, é o presidente Lincoln, ele foi assassinado. Vamos a alguns fatos históricos mais concretos da Bíblia. Em Gênesis 40, versículos 1 a 23, Deus deu sonhos ao copeiro e ao padeiro do rei do Egito que estavam aprisionados, mostrando para eles a condenação de um e a libertação do outro. Vamos a outro caso. Em Gênesis 41, versículos 1 a 37, num sonho, Deus mostrou para Faraó sobre os 7 anos de fartura para o Egito e 7 anos em que a terra seria assolada pela seca e fome. Por outra, em Daniel 2, versículos 1 a 49, por um sonho, Deus mostrou a Nabucodonosor o seu reinado e os outros reinos que surgiriam na terra após ele, até o 5º reino que jamais seria destruído. E este reino não passaria a outro povo, esmiuçaria e consumiria todos esses reinos, e que este mesmo reino subsistiria para sempre. E finalmente, em Mateus capítulo 27, versículos 17 a 19, a mulher de Pilatos advertiu para não envolver-se no julgamento de Jesus por causa de um sonho que ela teve. Vocês veem? Existem muitos casos na história. Os sonhos mostram em detalhes as coisas passadas, presentes e futuras, mesmo o que acontecerá após a nossa morte. Esta foi a primeira parte do episódio sobre o sonho e visões.
Continue ligado para acompanhar os próximos vídeos. Até lá, fique com Deus.